Salve, salve, meus caros alunos. Aqui é o professor Sandro Lemos e vamos para mais uma aula sobre grandezas químicas. Na verdade, essa aula ela já foi disponibilizada aos senhores por vídeo, né? Tá no YouTube. E você já acredito que já tenham recebido essa videoaula. Bom, nessa videoaula vamos apenas resolver algumas questões para que fique mais fácil a resolução das outras, né? Que a gente precisa avançar no conteúdo. Então essa aula é apenas para fixar mais o conteúdo com os senhores. Por isso é importante a gente lembrar de alguns termos conceituais, principalmente do conteúdo, né? Para a gente conseguir resolver. É importante a gente começar a entender que a química ela é uma ciência exata que estuda as transformações da matéria, bem como as suas propriedades. E, para tanto, os químicos eles necessitam utilizar de grandezas e unidades específicas para a gente conseguir, né, demonstrar essas transformações. Então, nesse conteúdo, a gente conheceu algumas grandezas, como massa atômica, como massa molecular, como número de Avogadro, mol, massa molar, entre outras, como você está vendo aí, que tudo isso se relaciona. Quando foi mostrado lá atrás o que seria a massa atômica é a massa de um átomo de um elemento químico. E como essa massa desse átomo ela é muito pequena para a gente expressar em gramas ou em miligramas, como usualmente a gente expressa massa, os químicos eles definiram uma grandeza para a gente conseguir quantificar essa massa do átomo por ser muito pequenininha. E por isso os químicos, eles definiram essa grandeza como massa atômica. Mais conhecida, não sei se você lembra, unidade de massa atômica é o nosso símbolozinho, que é o nosso U. U significa unidade de massa atômica, que corresponde a 1/12 da massa do isótopo do carbono, de número de massa igual a 12. Esse padrão ele foi escolhido para comparar as massas dos outros elementos químicos. Falamos também de massa molecular, que é a soma das massas atômicas dos átomos que formam a molécula. Vamos fazer questões relacionadas com isso. Falamos também do número de Avogadro, que é um número, que é uma constante, que é o número de espécies, que equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades, que pode ser átomos, moléculas ou íons, e etc., entre outros, né? Existentes quando a massa atômica e a massa molecular de um elemento são expressas em gramas. Falamos também de mol, que é a quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares, certo? E fizemos as relaçõezinhas, que um mol equivale ao número de Avogadro, e esse número de Avogadro ele equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23, como você está observando aqui, que existe essa relaçãozinha, ok? Também calculamos a massa molar. Professor, o que é a nossa massa molar? A nossa massa molar é a massa em gramas de 1 mol, de determinada espécie, que pode ser elemento, molécula, íon, etc. Tá bom? Falamos também de volume. Volume molar, quando apresenta nas condições normais de temperatura e pressão, é o volume ocupado por 1 mol de gás. Quando eu falar assim, professor, qual é o volume que 1 mol de gás ocupa? Aí nós vamos falar. O volume que 1 mol de gás ocupa em determinadas condições de temperatura e pressão, isso é um dado experimental, ele equivale a 22,4 litros. E isso nós já tratamos também no conteúdo anterior. A partir do estudo dessas grandezas que eu acabei de falar brevemente aos senhores, nós estudamos algumas relações que acontecem entre elas, que é a partir dela que vamos conseguir resolver a maioria das questões. Então vamos lá para a nossa primeira questão. Bom, vamos lá. Quando eu falo de massa molecular, a gente tem que entender que a massa molecular nada mais é do que a soma das massas atômicas, U, dos átomos que formam a molécula, certo? Eu acredito que vocês já tenham
aprendido a determinar essa massa molecular. Vamos fazer o exemplo aí do ácido sulfúrico dessa questão. Vamos lá. Bom, primeiro eu tenho o ácido sulfúrico. Professor, o ácido sulfúrico ele é formado por 3 elementos: o hidrogênio, o enxofre e o oxigênio. Tranquilo até aí? Tranquilo? Então vamos lá. Professor, já que ele é formado por 3 elementos, eu tenho o hidrogênio, o enxofre e o oxigênio. Você pode fazer parecido também no seu caderno, tá bom? Vai fazendo bonitinho, parte por parte, e você vai conseguir resolver. Vamos lá. Professor, o que significa esses números que estão embaixo de cada elemento? Significa o índice. O índice significa a quantidade de átomos que eu tenho presente na minha molécula, na minha substância. Vamos lá. Professor, eu tenho quantos átomos de hidrogênio? Eu tenho 2. Quantos átomos de enxofre eu tenho nessa molécula? Eu tenho 1. Só que fica oculto na química, não precisa aparecer esse 1. Professor, quantos átomos de oxigênio eu tenho? Tenho 4. Tenho 4 átomos de oxigênio nesse ácido sulfúrico. Vamos lá. Então, meus queridos, como é que a gente calcula a massa molecular? A gente vai pegar essa quantidade de átomos de cada elemento e multiplicar pela sua massa atômica, a massa atômica de um elemento. Que essa massa atômica você vai encontrar, meu querido, tabelado, tabela periódica. Tabela periódica você vai encontrar essa massa atômica. Então, vamos lá. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio e eu vou multiplicar pela sua massa atômica, que é 1U. Eu tenho do enxofre, eu tenho 1 átomo de enxofre e vou multiplicar pela sua massa atômica, que equivale a 32U. Eu tenho o oxigênio, eu tenho 4 átomos de oxigênio e vou multiplicar pela sua massa atômica, que equivale a 16U. Quando eu falo massa atômica, é a massa referente a um átomozinho. Como eu tenho 4, por isso que eu tenho que multiplicar. Bom, nessa multiplicação, 2 vezes 1, eu tenho 2 unidades de massa de hidrogênio, 32 unidades de massa de enxofre e 64 unidades de massa de oxigênio. Como é que eu vou determinar a massa dessa molécula, dessa moléculazinha? Eu vou somar essa quantidade aí, ok? E essa soma vai me dar um valor que equivale a 92U. Ou seja, a massa de uma molécula de ácido sulfúrico equivale a 92 unidades de massa. Isso quer dizer que o ácido sulfúrico ele é 98 vezes mais pesado que o meu padrão estabelecido na comparação de massas. Vamos para a nossa segunda questão. A segunda questão ela trata de massa atômica dos elementos, certo? Bom, é importante você compreender que na natureza, elementos iguais podem ter números de massas diferentes, o que chamamos de isótopos. Professor, o que são isótopos? São elementos que apresentam o mesmo número de prótons e um número de massa diferente, como você está observando aqui, ó. Massa diferente, ok? Para esses elementos, a massa atômica ela é calculada através da média ponderada das respectivas porcentagens de ocorrência desses elementos na natureza. E os valores das massas atômicas dos elementos são facilmente encontrados na tabela periódica. Isso, acho que eu já mostrei isso aos senhores. Então vamos lá. Observe aí como é que se calcula. Esse cálculo de massa atômica ele é realizado assim, ele é feito assim. Pegarei a massa atômica do isótopo e irei multiplicar pela sua porcentagem de ocorrência. Como eu tenho, no caso dos isótopos, eu vou utilizar um mais para a gente realizar essa soma. Soma do quê? Da massa atômica vezes a sua porcentagem de ocorrência ou a sua abundância isotópica. Todos esses valores que eu fizer vai ser dividido por 100. Por que 100? Porque se eu somar as porcentagens de ocorrência desses elementos na natureza, eu vou encontrar igual a 100%. Ok? E é assim que é realizado esse cálculo. Vamos lá. Professor, como é que eu vou calcular a massa atômica do cloro, do elemento cloro? Eu vou pegar a sua massa atômica do primeiro isótopo lá e vou multiplicar pela sua abundância isotópica.
Como eu não tenho só um isótopo, eu tenho outro, eu vou pegar o mais e vou pegar a massa atômica do meu segundo isótopo e irei multiplicar por 24,2. Lembre-se que como eu tenho esses dois isótopos, eu vou pegar essa soma e vou dividir por um valor. Que valor será esse? Eu coloquei aqui para os senhores os valores das porcentagens, mas que essa soma ela vai dar igual a 100, ok? Igual. Essa multiplicação e essa soma ela vai dar 3.548,4 dividido por 100, porque essa soma dessas porcentagens equivale a 100. Esse valor vai ser igual a 35,48 U. O que significa? Significa que a massa atômica do elemento cloro equivale a 35,48 U. Essas massas, geralmente a gente encontra elas em casas decimais e é ela que você vai encontrar na tabela periódica. Já com o cálculo todo feito, tudo bonitinho, é colocado na tabela para os senhores utilizarem como referência. Vamos para a nossa terceira questão. Na primeira, calculamos a massa molecular. Na segunda, calculamos a massa atômica de um elemento. E a terceira questão, a gente vai fazer uma relaçãozinha de mol e massa. Você já sabe que mol é a quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades. Da mesma forma que eu falo que uma dúzia equivale a 12 e uma centena equivale a 100, um mol equivale a uma certa quantidade, que é o nosso número de Avogadro, que é uma constante. Um mol equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades quaisquer. Ok? Aí sim, meus queridos, a gente sai do mundo micro e vai para o mundo macro. Eu consigo expressar em gramas as minhas grandezas, a minha unidade. Por isso que eu consigo expressar a partir de então grama por mol, que é a nossa massa molar, que é a massa presente em 1 mol de determinada espécie. Aí que eu consigo utilizar. Vamos lá. Uma lâmina de zinco é formada por 2,5 mols de átomos. Ache a sua massa em gramas. Bom, vamos fazer uma relação de mol e massa, ok? Bom, primeiro, a questão ela dá uma informação que a massa molar do zinco equivale a 65 gramas por mol. O que isso significa? Que em 1 mol de átomos de zinco eu tenho uma quantidade em gramas, que equivale a quanto, professor? Que equivale a 65 gramas. Vamos lá. Então eu tenho essa primeira aí, eu utilizo esse padrão, que 1 mol equivale a 65 gramas, e a questão está me pedindo em 2,5 mols de átomos, quanto em massa eu tenho. Não esqueça, meus queridos, quando você for relacionar mol embaixo de mol, massa embaixo de massa, volume embaixo de volume, quantidade de átomos embaixo de quantidade de átomos, moléculas, moléculas, assim por diante. Ok? Vamos lá. Professor, e em 2,5 mols de átomos? Observe, mol embaixo de mol. Eu tenho quantas gramas? Aí, meus queridos, vamos fazer uma regra de 3, ok? Para a gente conseguir achar essa massa em gramas dessa lâmina de zinco aí, dessa quantidade de mols de átomos. Aí eu vou fazer x vezes 1 equivale a quanto, professor? Equivale a x. Vamos fazer 65 vezes 2,5. Vai ficar assim. X vezes 1 equivale a x igual a 2,5 vezes 65. Professor, qual a quantidade expressa em gramas em 2,5 mols de átomos? Será 162,5 gramas que eu terei de átomos numa lâmina de zinco, ok? Mas nessa quantidade, uma lâmina de zinco é formada por 2,5 mols. Então, em 2,5 mols de átomos de zinco, dessa lâmina, eu tenho 162,5 gramas de átomos de zinco. Mais uma questão, vamos lá. Fundação Getúlio Vargas, São Paulo. Para atrair machos para o acasalamento, muitas espécies fêmeas de insetos secretam compostos químicos chamados feromônios.
Aproximadamente 10 a menos 12 gramas de tal composto de fórmula C19H38O deve estar presente para que seja eficaz. Quantas moléculas isso representa? Vamos lá. Bom, meus queridos, primeiro que a gente vai fazer, que é a dica do professor, olhe para a fórmula molecular aí e tente logo descobrir a massa equivalente a uma molécula e depois você faz a conversão para grama. Aí você expressa em gramas e você vai usar a massa molar. Tranquilo? Já coloquei para os senhores aqui. A primeira questão, lembre-se, você aprendeu a calcular massa molecular. Então você já sabe, você vai fazer todos aqueles detalhes, pegar a quantidade de átomos e multiplicar pela sua massa atômica. Aí você vai somar toda essa quantidade, esses três elementos. Depois que você fizer tudo bonitinho, você vai encontrar a massa de uma molécula. E, fazendo a conversão para a massa molar, eu encontrei 282 gramas por mol. O que isso significa? Isso significa que a cada 1 mol de moléculas desse feromônio aí, eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Que equivale a quantas gramas, professor? 282 gramas. Meus queridos, para eu ter essa quantidade aí, 282 gramas, eu tenho quase 6 sextilhões de moléculas. Daí você começa a perceber que de uma moléculazinha para ir para quase 6 sextilhões ou até mais de moléculas, aí eu tenho essa conversão aí em gramas. Saio de U e vou para G. Saio de unidade de massa atômica e vou para grama. Vamos lá. Só que você vai se perguntar o que a questão está pedindo. A questão, ela está pedindo o que, professor? A questão, ela está pedindo quantas o que, professor? Ela está pedindo quantas moléculas? E a questão, ela dá uma informação. Ela dá uma informação. Aproximadamente 10 a menos 12 gramas de tal composto. A questão, ela dá essa informaçãozinha bem aqui, ó. 10 a menos 12 gramas. Ok? Vamos lá. Bom, então a questão ela está relacionando molécula com massa, quantidade de moléculas e massa. Então vamos lá. Então, professor, ela vai usar um mol no seu cálculo quando a gente aprendeu a fazer aquele padrão? Não, a gente não vai usar. Então a gente vai deixar de lado esse mol de moléculas e vamos olhar só para quantas moléculas que ele está pedindo, quantidade de moléculas e massa. Porque a questão deu essa informação. Então, o conselho do professor, faça primeiro esse padrão, depois você vai ler o que a questão está pedindo, aí você vai tirar para realizar a regra de 3. Tirar as informações necessárias. Que informações são essas? Vamos lá. É essa informação. A questão está pedindo quantas moléculas eu tenho em 10 a menos 12 gramas de tal composto dessa fórmula aí, para que seja eficaz essa atração de machos para o acasalamento. Aí, então, nós realizamos uma regra de 3, beleza? Não esqueça, regra de 3, a gente vai multiplicar esse com esse e esse com esse. E vai ficar assim, 282 vezes x moléculas é igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23 vezes 10 a menos 12. Meus queridos, aí você poderia um pouquinho se complicar, mas aí eu tenho uma multiplicação de base 10. Quando eu tenho essa multiplicação, o que eu vou fazer? Eu vou só pegar esses valorizinhos que estão acima do 10 aí, vamos falar assim. Ó, 23, tenho 10 a 23 e tenho 10 a menos 12. O que vai acontecer aí? Eu vou multiplicar 23 vezes 12? Não, professor. Como vou realizar um jogo de sinal aí, eu vou subtrair. Professor, quanto é mais 23 menos 12? Mais 23 menos 12 vai dar 11. 11, então, vai ficar 6,02 vezes 10 elevado a 11. Como o 282 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. A questão vai ficar assim. X moléculas é igual a 6,02 vezes 10 elevado a 11
dividido por 282. Quando você for fazer na sua casinha, você vai fazer assim, 6,02 dividido por 282. Aí você não mexe ainda na base 10, que vai dar esse valor lá, 0,002128 vezes 10 elevado a 21. Aí matemática básica, meus queridos. Matemática básica. Se você for olhar nas alternativas, você não vai encontrar um valor 10 elevado a 11. Você encontra 10 elevado a 10 e os outros 10 elevado a 9. Observe. Então, como é que a gente vai fazer, professor? Quando eu quiser aumentar o número da minha base 10, a minha base 10 irá diminuir. Ok? E é isso que vai acontecer na questão. Eu vou correr as casas. Quantas casas, professor? Eu vou correr 2 casas. E quando eu corro 2 casas, eu vou diminuir 2 casas lá na minha base 10. E o meu cálculo vai ficar assim. 2,128 vezes 10 elevado a nona, a 9 moléculas. Esse é um valor aproximado, por isso que eu coloquei x é igual a aproximado, que equivale com a questão, professor, que eu vou marcar aí. Eu vou marcar essa questão que é a minha letra A. A minha letra A seria a minha resposta correta. Mais uma questão, FAP São Paulo. Nas condições normais de temperatura e pressão, qual o volume ocupado por 35,5 gramas de cloro gasoso? Bom, não esqueça que quando nós falamos de volume molar, como eu já falei, é o volume que um mol de gás em determinada condição de temperatura e pressão ocupa. Que valor é esse, professor? É 22,4 litros. E a questão ela já começa falando que esse gás apresenta, ele está em condições normais de temperatura e pressão, que nós chamamos de CNTP, ok? Então, como esse gás está nas condições, né, CNTP, ele apresenta um certo volume de gás e nós temos uma relaçãozinha, ok? Mas para a gente iniciar esse cálculo, a gente deve primeiro calcular o volume que esse mol de gás ocupa, que nós já sabemos que é 22,4, mas ele dá mais algumas informações. Vamos lá. Que é essa aqui. Ele fala que esse gás é o cloro gasoso, cloro 2, e ele me dá a massa atômica de um átomo de cloro. Só que eu quero a massa dessa molécula, eu quero a massa molar desse gás. Então, realizando esses cálculos, como eu tenho 2 átomos de cloro, 2 átomozinho, vou colocar aqui, 2 átomozinho, eu vou multiplicar pela massa atômica de um átomo, que valerá 71 gramas, ok? Por mol. Aí eu faço a conversão. Eu saio da massa de uma moléculazinha de gás cloro, eu vou para quase mais de 6 sextilhões de moléculas, aí eu consigo utilizar a massa molar, que equivale a 71 gramas por mol. Ou seja, a cada 1 mol desse gás, eu tenho 71 gramas. Vamos lá então para a nossa relaçãozinha. Eu tenho 1 mol de gás, que equivale a 71 gramas, que equivale a um certo volume. Que volume é esse, professor? 22,4 litros, professor. Isso daí é volume molar, é o volume que 1 mol de gás ocupa. Beleza? E tem quanto de massa? 71 gramas. Então, meus queridos, a questão aí ela vai relacionar o volume com a massa molar. Então, vamos lá. Então, isso aqui não vai entrar no nosso cálculo para não dificultar, para não ficar mais difícil essa resolução. Até porque esses cálculos são bem tranquilos. Bom, meu professor, eu quero saber qual o volume ocupado, por 35,5 gramas de cloro gasoso. Professor, então, massa embaixo de massa, volume embaixo de volume. A questão está pedindo qual volume. Então, o X da questão vai ficar embaixo do volume molar. Beleza? A questão me dá o valor de 35,5 gramas de cloro gasoso. Meus queridos, sempre nessa segunda linha aí, vamos dizer assim, nosso cálculo, a gente vai colocar os dados da questão. O que ela está pedindo? A questão ela pede o volume ocupado, e ela dá o volume ocupado por alguma coisa, que no caso aí é
35,5 gramas de cloro gasoso. Vamos realizar uma regra de 3, mas nem é necessário realizar essa regra de 3, porque se 71 gramas de massa eu tenho um volume de 22,4, a metade, 35,5, vai ser a metade também de volume. Mas vamos fazer o nosso cálculozinho aí para você que não conseguiu entender aí essa lógica. Vamos lá. Então, professor, eu vou fazer uma regra de 3 que vai ficar 71 gramas vezes X litros, igual a 35,5 gramas multiplicado por 22,4 litros. Quando a gente for fazer matematicamente, a gente vai saber que grama e grama vai se cancelar. Aí vai ficar só litro para essa nossa resposta aqui, porque ele quer saber o volume. Vamos lá. Professor, essa questão aqui ficou assim. X litros vai ser igual a... Essa multiplicação, 35,5 vezes 22,4 vai dar 795,2. Dividido por 71. Por quê? Porque o 71 está multiplicando X litros. Se ele está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo, ok? E nessa divisão eu vou ter 11,2 litros. Então, qual o volume ocupado por 35,5 gramas de cloro gasoso? Será 11,2 litros. É lógico, né? Porque se 71 gramas ocupa 22,4, a metade de 71 gramas equivale a metade de volume. Que equivale a quanto, professor? Que equivale a 11,2 litros. Meus queridos, vou deixar essa questão para os senhores, que eu acho que já estava no slide anterior da própria aula de volume molar. Tá? Tente resolver essas questões, me entregue a lista que eu coloquei como avaliativa aos senhores. Espero que os senhores consigam resolver com maestria as questões. Meu muito obrigado e até a próxima.